é o sentido da vida? Muitos filósofos, no decorrer da história, tentaram responder, alguns dizendo que o ser humano, para viver, ele precisa de prazer. Como, por exemplo, o psicólogo Freud dizia. Outros vão dizer que, como os edomitas acreditam, os hedonitas, como alguns vão dizer assim que o homem precisa de razão para viver. Razão no sentido intelectual. Outros dizem assim que o ser humano precisa de uma religião para viver. E aí tem alguém que diz assim que, na verdade, o ser humano precisa de sentido para viver. E é verdade, nós procuramos os nossos dias num mundo onde nós encontramos destruição, dor, rancor, tristeza, trabalho, canseira, cansaço, ilusão e tanto mais. A gente pensa, mas para que eu estou aqui afinal? Afinal de contas, tantas coisas para mim me envolver com o trabalho, me envolver com a família, me envolver com a sociedade, me envolver com a academia, me envolver com uma série de coisas. Qual que é o motivo principal disso? Qual que é o cerne da minha existência? Para que eu estou aqui? Se existe algo ao invés do nada, então eu preciso responder o seguinte: por que existe algo ao invés do nada e qual o propósito de existir algo ao invés do nada? Esse é o grande dilema que confunde a cabeça de muitos acadêmicos e também que traz uma luz para nós, cristãos. Refletimos sobre isso. Qual que é o sentido da sua vida? Por que você, meu ouvinte, minha ouvinte, existe? Para que nós estamos aqui nesse momento, nessa história, nesse século, nessa jornada, nessa situação física, nessa família, nesse país, nesse tempo? Por que nós estamos aqui? Qual é o sentido de tudo isso? E nós precisamos refletir um pouco sobre isso, e eu quero trazer uma noção bíblica de como nós podemos entender o propósito pelo qual nós fomos criados. Nós que cremos em Deus, entendemos que existe um propósito para todas as coisas. Porque se existe um Deus que planejou, projetou e criou todas as coisas, então existe uma razão, existe uma motivação, existe um porquê das coisas existirem e serem como são. Agora, se, assim como outros intelectuais vão admitir, que se não há Deus, então há apenas acaso, então não há propósito. Então, tudo na nossa vida é, como vai dizer um outro, que a vida é nada mais do que nada. É o niilismo, é sem sentido, é sem propósito. E a gente não acredita nisso, porque a gente sabe que existe um Deus sobre todas as coisas. Eu quero convidar você a refletir sobre isso, pensando de que nós, seres humanos, nós somos dotados de um desejo pela eternidade. Nós somos dotados de entender e querer saber qual é o propósito da nossa vida. Esse é o que motiva a pergunta, e mesmo o mais frio dos ateus vai concordar que a humanidade precisa e procura, querendo, existindo ou não, ela procura um sentido, ela procura um propósito. E esse propósito pode ser encontrado em Deus, e acredito eu e quero dizer a você que o único lugar que nós vamos encontrar de fato propósito para as nossas vidas é em Deus. E eu quero fazer com você uma explanação sobre um livro pouco lido talvez, ou não, que é o livro de Eclesiastes. Eu estava assistindo o SBT esses dias, e uma coisa bem interessante, eu e minha esposa recentemente nós fizemos uma maratona de Eclesiastes lá em casa. Lemos do capítulo 1 até o capítulo 12, dia após dia, cada dia um capítulo, e fomos refletindo. Quando a gente acabou de ler o livro de Eclesiastes, aí começou a passar no SBT assim, do nada, tá lá, sabe aquele negócio, Jequiti do nada aparece assim? Começou a aparecer agora assim, no comercial, leia Eclesiastes. Eu falei, nossa, o SBT, animando as pessoas a ler o livro de Eclesiastes, e ele faz muito sentido para nós nesse momento. No momento de sofrimento, onde as pessoas se perguntam sobre o sentido da vida, o livro de Eclesiastes é o livro realmente que traz esse dilema da vida humana diante do cansaço que a vida traz muitas vezes. E eu quero justamente com você olhar esse texto com uma forma carinhosa. O livro de Eclesiastes é um livro escrito pelo pregador. Eclesiastes, em grego, significa pregador, aquele que ajunta a congregação, aquele que traz uma mensagem.
Então, escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio, no final da sua vida, depois de muitas experiências, ele decide relatar aquilo para instruir, nós sabemos, através do poder do Espírito Santo, nós, principalmente os jovens da sua época, a não se perderem no meio do caminho com as confusões e as ilusões que aparecem da vida. Então ele quer trazer como um homem sábio uma instrução que eu vou dizer assim, fundamental para a nossa vida. Nós que somos jovens, muitas vezes nos perdemos nesse dia a dia, falamos assim, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Eu costumo dizer assim, estava conversando com os irmãos aqui da igreja, falava assim, quando eu era pequeno eu olhava para os adultos e falava assim, eles sabem fazer tudo. Olha só, quando eu passo mal, eles sabem o remédio que eu tenho que tomar, quando eu estou em crise, eles sabem o que eu tenho que fazer, o que eu preciso para a vida, tudo eles sabem. Então a gente vê uma segurança nos adultos. Agora que eu sou adulto, eu olho para tudo isso e falo assim, e agora, o que eu tenho que fazer? Né? Aquela segurança que eu via nos adultos, na verdade era só uma perspectiva minha de criança, mas na verdade nós adultos também muitas vezes não sabemos o que fazer, não sabemos qual é o sentido da vida, não sabemos todas as coisas. E Eclesiastes é um homem instruído pelo Espírito Santo que viveu com muita experiência e passa isso adiante, para que a gente não venha recorrer nos erros que ele cometeu, para que a gente venha a ser sábio. Eu costumo dizer uma parábola bem rápida aí, que os irmãos daqui da igreja estão até cansados de ouvir, que é você tem três formas de você ser. Você pode ser tolo, você pode ser inteligente ou você pode ser sábio. O tolo é aquele que ele tem um buraco na rua, ele vai lá, cai naquele buraco. Aí ele vê que aquele buraco é ruim, levanta, no outro dia ele cai de novo. E assim por diante. Ele não se cansa de cair. Essa é a verdade, não se cansa de errar. O inteligente é aquele que vai lá, ele está andando na rua, ele cai no buraco e ele fala assim, cair no buraco é ruim. Então no dia seguinte ele vai lá e fala assim, não, eu não vou cair no buraco. Então ele se planeja, se projeta para não cair no buraco de novo. O sábio, ele olha o tolo caindo no buraco, ele vê o inteligente caindo no buraco, ele fala assim, eu não vou cair no buraco, porque eu já vi que é ruim. E essa é a nossa oportunidade quando nós lemos o livro de Eclesiastes. Nós temos a oportunidade de sermos sábios. Temos a oportunidade de ser instruído para que a gente não venha primeiro cair no buraco, para depois aprender como inteligente, ou para ser mais tolo ainda, de que viver caindo no buraco e não aprender nada com isso. Então, o sábio quer nos ensinar a sabedoria. Esse é o propósito do livro de Eclesiastes. E ele vai fazer uma análise. Qual que é a análise de Eclesiastes? Uma análise fria do mundo sem Deus. Ele se coloca na posição de observador. Ele vai observar, ele é um cientista. Lembrando que nós estamos num culto de ensino, por isso que a gente vai esmiuçar um pouco melhor esse texto de Eclesiastes. Então ele olha para a situação e fala assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma análise da vida sem Deus. Ele vai dizer assim, nas palavras de Eclesiastes, ele fala assim, vou fazer uma análise debaixo do sol. É como se tudo que existisse fosse simplesmente o que existe embaixo do sol. Nada acima do sol, dizendo assim como uma figura de linguagem, que não existisse nada acima, só de baixo, entende? Só as coisas materiais. Como se não existisse divindade, como se não existisse mundo espiritual, como se não existisse mundo metafísico. Então ele começa a fazer essa análise. E ele passa por várias coisas, e eu quero ler com você Eclesiastes capítulo de número 1, verso de número 1 até o verso de número 11. É uma introdução do texto que é bem interessante para nós discutirmos. Olha só, veja só a palavra de Deus aí, Eclesiastes 1:1, nós vamos ler até o 11. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, ou seja, Salomão. 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Um parênteses, uma observação aqui, antes de nós continuarmos a leitura. A palavra vaidade é a palavra que mais aparece no livro de Eclesiastes. E a palavra traduzida por vaidade aqui, ela é uma palavra que não é a vaidade que nós temos na concepção hoje, atual, de que alguém que se embeleza, alguém que se preocupa muito com a aparência, que preza pela sua autoestima, seja alguém vaidoso. Não é esse sentido que ele traz aqui. O sentido de vaidade, a palavra aqui é a palavra inútil, é a palavra vazia. No original hebraico é uma palavra como se fosse o ar. É como você tentasse pegar o ar e a sua tentativa de alcançar o ar, ela lhe fugisse às mãos. Ela fosse inútil essa tarefa de tentar capturar o ar. Então é algo tão
a palavra vaidade, ela fala sobre algo tão sem significado importante ou sem concepção o suficiente para você poder compreender aquilo, é uma ideia tão absurda, tão ridícula, vamos dizer assim, que ela não é palpável, ela não é pegável, ela não é compreensível, ela é inútil, ela escapa às mãos, ok? Então, toda vez que você vê a palavra vaidade, você pensa na palavra, isso aqui é inútil, isso aqui não resolveu de nada, isso aqui não vejo propósito, essa é a ideia, ok? Vamos lá, versículo 3, continuando. Que proveito tem o homem de todo o trabalho com que se avadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na carreira e retorna aos seus círculos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há algumas coisas de que se possa dizer: vê isto, é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Você deve ter percebido a minha entonação na leitura, que eu trouxe um ar de, nossa, que coisa chata. Aquele ar de, nossa, que sono, sabe? Porque essa é a ideia que ele está tentando trazer isso aqui. Eu olhei toda a natureza e eu vi que a água sobe, depois ela desce, o rio vai, depois ele volta, o sol nasce, depois ele se põe, depois ele volta de novo. Tudo que acontece na história da vida, está falando assim, é um tédio. A vida aqui na terra são feitas de ciclos incansáveis e que todo dia é a mesma rotina e tudo acontece o tempo todo igual, nada muda. Foi assim nos antepassados e vai ser assim no futuro. O que vai ter de novo para mim? E essa é uma frase muito usada aqui, não sei de onde você está me assistindo, mas aqui em Valparaíso. A minha esposa sempre fala assim, amor, mas nós vamos sair para onde hoje? Aí eu falo assim, você quer ir na saída? Aí eu falo assim, não, então nós vamos no jardim? Ela, não, então acabou as opções. E ela fala assim, poxa, é isso que me irrita, né? Ela falando aqui, embora eu ame essa cidade, e acredito que ela também, mas a questão é sempre assim, sempre a mesma coisa, sempre as mesmas pessoas, sempre a mesma rotina, isso é enfadonho, isso é cansativo. Ele está olhando para tudo isso e falando assim, a vida é um tédio debaixo do sol. Tudo isso que acontece aqui não tem novidade, é só a vida toda sem cor, sem brilho, sempre a mesma coisa, nunca muda, nunca tem nada que alguém vai nos falar que foi uma sabedoria nova, nada tem de novo. E esse é o tipo de coisa que nós precisamos entender muitas vezes, quando a gente olha para a vida, a primeira coisa que a gente descobre é, a vida é um ciclo. E esse ciclo, ele gera muitas vezes, quando você olha para esse ciclo, como ele fez essa análise embaixo do sol, esquecendo que existe um Deus, você fala assim, isso é um tédio. Eu vou explicar isso melhor para você. Imagine o seguinte, imagine que você, de repente, agora, você saísse do mundo, você saísse do universo, você se encontrasse agora exatamente num vácuo. Está você num vácuo, sem luz, sem nada à sua volta, nada à sua cobertura, nada debaixo dos seus pés, nada ao seu redor, nada, só você. E você se encontrasse nisso, por dias e por dias. E não existisse mais ninguém para você compartilhar nada. Não existisse mais ninguém para você conversar. Não existisse nada para você fazer. Aí a pergunta é a seguinte que eu faço para você. Se existissem 2 copos, um com veneno para você morrer, e um outro copo com um líquido para você viver para sempre, qual você escolheria? Já teve a resposta aqui imediata. Veneno. Essa é uma reflexão bastante interessante. O homem quer viver para sempre? Sim, mas se ele tiver propósito. Se ele ver sentido em continuar vivendo.
Quando o homem se encontra e ele vê qualquer coisa que não faça sentido, tudo se torna um tédio, tudo se torna uma amargura. E aquilo que poderia ser talvez o céu se torna um inferno. Por quê? Não tem nada de sentido para mim aqui. Nada vai encher esse vazio. Eu vou ficar aqui a vida inteira nesse vácuo, olhando para nada além de mim mesmo. E vou ficar aqui eternamente, esperando uma novidade que nunca vai chegar, esperando uma coisa nova para me distrair que nunca vai ter, esperando uma companhia que nunca vai existir. Eu prefiro morrer. E muitas vezes, quando as pessoas não entendem o sentido da vida, elas como se fossem arrebatadas do mundo, fossem arrebatadas da sua existência, fossem arrebatadas da sua pessoa, e elas se encontrassem nesse vácuo. Então, por isso que muitas vezes o propósito da gente estudar sobre qual é o sentido da vida, é justamente muitas vezes para começar a trazer para essa pessoa que ela precisa entender que ela não está num vácuo. Existe um propósito para a vida. Ela pode viver, ao invés de querer morrer. Ok? E aí a gente vai para um desafio. O desafio é o seguinte: a vida debaixo do sol é um tédio. É isso que ele vai resumir aqui no livro de Eclesiastes. E a pergunta é: qual é o sentido da vida então? Qual é o propósito da gente existir então? Por que estamos aqui então? Porque toda vez que nós nos aproximarmos da ciência, nós vamos perceber que é a mesma coisa, é um ciclo. A vida não nos ensina como viver. A vida, a natureza, não nos ensina como viver. Ela nos ensina como a vida funciona, só. A ciência não nos traz uma novidade para a vida. A ciência nos traz o funcionamento da vida. E esses ciclos, o grande sábio vai dizer assim: isso é cansativo, isso é enfadonho, isso é tedioso, isso não tem graça. E a gente, como cristão, precisa entender uma coisa: como a gente deve lidar então com a vida e o sentido dela. E eu gosto de contar uma historinha, que eu já contei numa outra vez, e vou contar de novo, que é a seguinte: estavam conversando 4 pessoas. Um cristão, um ateu, um consumista e um psicólogo do coaching, né? Estavam esses 4 conversando. E aí eles perguntaram essa pergunta: qual é o sentido da vida? E aí o consumista disse: o sentido da vida é consumir. É quando eu consumo que então eu sinto aquele vazio que existe dentro de mim. Então ele é preenchido porque eu fico me alegre com as coisas que eu tenho. E essas coisas que eu tenho, eu sempre vivo renovando elas. Então eu estou dentro do tempo, eu estou dentro da vida, eu estou vivendo uma novidade. Então isso me traz um conforto que é o sentido da vida, é consumir, é ter, é possuir. E então o ateu, que não acreditava em nada disso, ele virou e falou assim: não, eu acho que a vida, o sentido da vida é conhecer. É quando eu conheço uma coisa nova, é então que eu tenho então uma grande experiência para mim poder levar a minha vida adiante. É isso que traz para mim uma novidade, faz eu querer continuar vivendo e prosseguindo. E eu entendo meu propósito quando eu conheço. E então chegou o coaching. Falou assim: não, é no ser. É quando eu sou alguma coisa, aí sim eu me sinto alguém completo. Não é quando eu tenho, não é quando eu conheço, mas é quando eu sou, está no ser. É quando eu sou uma coisa melhor do que eu mesmo, uma superação de mim mesmo, né? Uma transcendência do homem. Eu supero a mim mesmo cada dia, e essa rotina, esse desafio me faz viver e ter um sentido para a vida. E então eles viraram aquela discussão toda acalorada: não é o ser, não é o ter, não é o conhecer. E aí o cristão, eles viraram para o cristão: e aí, cristão, e você? Você acha que é o quê? O cristão provavelmente leu Eclesiastes. Ele virou assim e falou assim: é verdade, eu concordo com vocês. Ele falou assim: mas como assim você concorda com a gente? Eu falei assim: vocês disseram que o sentido da vida está em saber o que vocês não sabem, em ter o que vocês não têm e conhecer o que vocês não conhecem. Ter o que vocês não têm, saber o que vocês não sabem e ser o que vocês não são. Então, assim, mas como assim? O sentido da vida não está restrito aqui, a esse momento, mas está restrito ao que nós vamos ser.
no futuro. Em outras palavras, o cristão está dizendo justamente aquilo que Jesus disse em Mateus 5, no seu Sermão da Montanha. Bem-aventurados vocês quando forem perseguidos. Bem-aventurados vocês quando se injuriarem. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Ele está dizendo o quê? Em outras palavras, vocês vão ter a felicidade, vocês vão ter a completude, o significado da vida, mesmo que nesse momento aqui, do agora, vocês sofram, existe um propósito maior que faz vocês superarem esse momento de dificuldade, que vai ser o resultado do porvir. Que vocês terão aquilo que vocês não têm hoje, que vocês serão aquilo que vocês não são hoje, e vocês conhecerão o que vocês não conhecem hoje. É a proposta que Jesus traz com a sua segunda vinda. É a esperança do cristão em saber o seguinte: nesse momento agora, eu não consigo saber o que eu preciso saber, eu não consigo ter o que eu quero ter, eu não consigo me saciar nesse meu buraco existencial, nesse meu vácuo de vida dentro de mim, que eu não consigo preencher com mais nada. O sentido da vida que eu não consigo encontrar nem no ser, nem no ter, nem no conhecer, está justamente naquilo que vai ser ainda, que é quando as coisas forem transformadas. E a noção que Eclesiastes traz para nós é justamente essa. Ele vai dizer assim, o conhecer é enfadonho. Na verdade, isso daí só traz mais tristeza. Quanto mais eu sei, mais eu fico triste e mais eu fico atribulado, porque não resolve de nada. Quanto mais eu tenho, e a Salomão foi o homem mais rico que já existiu no mundo antigo, assim, quanto mais eu tenho, mais preocupado eu fico e eu não consigo viver direito. Quanto mais eu trabalho, mais eu fico cansado e mais eu não alcanço nada, porque tudo que eu ajunto, no final das contas, eu vou deixar para os outros, nem eu vou desfrutar. Quanto mais eu fico rico, mais eu percebo que quanto mais eu tenho, mais eu quero mais, eu nunca consigo preencher tudo. Você já viu alguém que ganha muito bem falando assim, nossa, eu ganho tão bem que eu preciso aprender a ganhar menos? Já viu alguém satisfeito com o que ganha? Sempre quem ganha mais, quer ganhar mais. O cara é bilionário, é o Elon Musk, na Bolsa de Valores, um dos mais ricos do mundo, o dono da Amazon. O que ele faz? Fala assim, não, agora eu estou fazendo errado, eu preciso ganhar menos, estou ganhando demais já. Não, nunca sacia. O sentido da vida nunca é encontrado por isso. Há aqueles que dizem, eu sou pobre, se eu tivesse dinheiro eu seria feliz. Mas será que só você conseguiria ser feliz? Todos aqueles que são ricos agora estão descobrindo que não é assim, e só você acha que é assim. Só nós que não temos dinheiro, achamos que a felicidade está no dinheiro. Até ter, quando você tem, aí você se mata. Então, Eclesiastes mostra para nós que a vida embaixo do sol, sem Deus, ela é sem graça. Ela é um labirinto. Ela é alguém estacionado no vácuo, sem companhia. É alguém desconsolado, alguém triste, desamparado. O sentido da vida, ele está acima disso. O sentido da vida, ele vai dizer assim que quando ele trabalha, ele não vê o sustento. Quando ele tem, ele não vê, quanto mais ele tem, ele não se vê abastado. Quanto mais ele se coloca aqui, por exemplo, num momento que nós estamos quase para viver, ou melhor, estamos vivendo a loucura, mas está piorando cada vez mais. Ele começa a se entregar para todas as loucuras da vida. Ele fala assim que ele se entrega ao vinho, se entrega à bebedice, se entrega a todos os prazeres, sem deixar que nada fizesse dele, sem que nada que o coração dele pedisse não fosse atendido. E ele fala assim que ele encontrou amargura de espírito. Você já imaginou isso? Assim, eu vou ser feliz, sabe o que eu vou fazer? Vou na balada, vou beber todas, vou catar todas, vou fazer tudo que eu tenho que fazer. O que acontece? Chega lá, não consegue. Não vive uma vida plena. Não vive uma vida contente. Não vive uma vida suficiente. Não existe suficiência em nada, a não ser na eternidade com propósito. E aí ele vai dizer no final de tudo isso, falando assim, gente, vocês estão aí vivendo loucamente, achando que é o trabalho que vai te sustentar. Achando que é o emprego que vai te trazer sentido para a vida. Achando que as coisas que você conquista com a sua inteligência. Você está achando que é aquilo que você conquista de tantas experiências de prazer que você vive intensamente.
Nada disso, tudo isso é vaidade, tudo isso é desconsolo, tudo isso é tristeza. E ele termina dizendo com uma coisa para os jovens, versículo 1 do capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles nenhum prazer. Ele traz uma coisa muito interessante aqui para a gente, um primeiro ponto antes da gente finalizar essa conversa. Ele fala sobre aproveitar a vida. Ele fala sobre como nós vamos aguentar então, sem ter um sentido na vida, como a gente vai aguentar permanecer vivo aqui, permanecer existindo, não tomando essa caneca de veneno, como eu disse na ilustração agora há pouco. Como eu faço para isso? Ele traz uma questão provisória. Ele fala no capítulo de número 2, que versículo 24 ao 26, ele fala assim: sobre tudo que eu fiz, eu trabalhei, a única coisa que eu vi de bom no trabalho foi desfrutar do resultado do meu trabalho. E ele fala assim, mas eu vi que isso é dom de Deus. Ou seja, a única coisa que ele viu de bom, no final das contas, ele fala assim, eu vi que isso daí é Deus que dá, não sou eu que conquisto. Eu já vi que a única coisa que eu poderia dizer assim, que realmente é uma coisa boa e dá pra gente desfrutar nessa vida, enquanto a gente vê só a tristeza, é o fruto do nosso trabalho. Então ele fala sobre uma maneira de nós vivermos intensamente, como eu disse aqui no capítulo 12, ele fala assim, jovem, lembra do seu Criador. Ele está dizendo assim, existe uma maneira de viver que você consiga aproveitar a sua vida com intensidade, mas de uma maneira tal que você não venha infringir a tolice e venha se debruçar nessas loucuras de sentido provisórios da vida, como se fosse o sentido máximo da sua vida, com a bebedice, com o trabalho, com a riqueza, com o conhecimento, com a evolução pessoal e assim por diante. Ele fala, existe um jeito. E qual que é esse jeito? Ele fala assim, quando você vive a vida com intensidade, com o fruto do seu trabalho, e você tem em mente a consciência de que um dia você vai ser julgado por Deus. Ou seja, eu vou viver a minha vida com intensidade, desfrutando. Não tem nada de errado, querido, você aproveitar a vida. Não tem nada de errado você viver intensamente. Esse texto de Eclesiastes ensina a gente a viver intensamente. Mas é viver intensamente com o quê? Com a consciência de que existirá um dia que nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos. Então esse é justamente o que vai nos restringir a entrar numa vida de loucura. Uma vida de insanidade. Viver como insanos nessa terra. De viver irracionalmente contra Deus e contra tudo, achando que nós vamos desafogar nossas mágoas. Não, nós vamos magoar mais ainda. Então ele ensina, tenha temor do Senhor. Ele vai dizer que isso é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio e viver uma vida com sentido e propósito e com prazer? Vive uma vida intensa, sabendo que o Senhor e a sua lei devem ser respeitados, porque um dia você vai prestar conta. Se a gente entender essas duas coisas, a gente vai viver uma vida intensa, com propósito e com consciência. Mas ele fala sobre o sentido último da vida. E isso está justamente no capítulo 12 ainda, depois ele lembrar que nós devemos ter isso na nossa vida. Lembrar do Senhor quando ainda éramos moços, quando ainda estivermos novos. Esse é o conselho do mais velho para nós. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e te cheguem os anos que não mais dirá, tenho prazer neles. Aproveite a vida lembrando do teu Criador. Nunca com insensatez. Ele termina assim, dizendo, 13, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo sobre as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Sabe o que Eclesiastes está nos ensinando, queridos? Que existe uma coisa essencial para nós vivermos. Existe um sentido para nós. Esse sentido está em Deus. Esse sentido está em nós olharmos, desfrutarmos da vida, lembrando que o Senhor é nosso Criador. É uma vida que você olha e observa que os ciclos da vida, eles têm um propósito quando existe um Criador. Quando estão debaixo do sol, tudo é vaidade, tudo é tristeza.
Mas quando existe um conhecimento que ele é iluminado pelo Criador, o conhecimento começa a fazer sentido. Quando a gente passa a perceber e a enxergar o mundo a partir da ótica, não do debaixo do sol para cá, mas acima do sol para cá, a gente começa a ver que a vida tem um pouco mais de valor, que a vida tem mais um pouco de sentido. O sentido é buscar ao Senhor, porque é no Senhor que nós encontramos alegria para a vida. É no Senhor que nós encontramos o objetivo da vida. Para que existiria um ciclo? Para que existiriam as riquezas? Para que existiriam os prazeres? Para que existiriam todas as coisas que nós temos e usufruímos hoje, se não fosse para a glória de Deus? Por isso que ele vai dizer no versículo 13, de tudo que se tem ouvido, de tudo que eu falei até aqui, a suma é, teme a Deus. A palavra teme a Deus é uma adoração. Temer a Deus é a palavra usada no Antigo Testamento para dizer, adore ao Senhor com reverência. Entenda quem Deus é e entenda quem você é, para você dar a Ele o que Ele merece. Para você chegar diante dEle com temor e tremor. Para você chegar diante dEle com reverência e adoração. Para você entender que Ele merece todas as coisas e nós não, mas nós recebemos a sua graça. Então quando nós olhamos para Deus e tememos a Ele, nós conseguimos ter uma vida abundante, uma vida de olhar para as circunstâncias e falar assim, eu entendo por que essas coisas acontecem, eu entendo esse enfado da vida, eu entendo por que trabalhar, eu entendo o que eu devo fazer com a riqueza, como deve ser uma vida nesse sentido. Não significa que você vai encontrar nisso o sentido último da vida, mesmo que o seu prazer seja as óticas de quem crê em Deus. Ainda assim, o sentido último de nós existirmos é adorar a Deus com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que nós possuímos, com aquilo que nós somos. Esse é o propósito da nossa vida, é estarmos mais perto do Deus Criador. Não existe conhecimento e compreensão saudável da vida sem uma concepção de que existe um Deus. Não existe uma vida satisfeita numa vida que não concebe a Deus, uma vida que não entende Deus na sua vida. Eu e você precisamos entender isso. O sentido essencial do homem é adorar a Deus e obedecer a sua palavra. Esse é o nosso sentido. Então, para que você existe? Para que você foi criado? Por que você está neste mundo? Para você desfrutar disso, lembrando que o Senhor, Deus criou todas essas coisas, lembrando dele na sua mocidade, para que você possa ter uma vida de prazer. E essa vida que vai vir, de transformação de todas as coisas, possa te dar o prazer de você viver aqui, agora, com intensidade, mas com temor, para que você possa, naquele grande dia, pela graça de Deus, nós estarmos com Ele, restaurado de todas as coisas. Então todo esse enfado vai embora, então toda essa tristeza vai embora, toda essa angústia vai embora, toda essa vaidade da vida vai ser retirada, porque o pecado vai ser retirado da terra, vai ser retirado do mundo, vai ser retirado do universo. Nós vamos viver então paz com Deus. Então a plenitude de todo ser, a plenitude de tudo que existe, nós vamos ter em Deus, porque agora tudo aquilo que faltava para o nosso vazio existencial, agora a gente encontra em Deus. Agora Deus fará em nós, aí sim, um coração satisfeito, um coração agora com sentido, um coração que vale a pena viver a eternidade, um coração que não se vê num vácuo, mas se vê repleto de uma natureza abençoada, se vê repleto de uma natureza incrível, se vê repleto de um Deus criador de toda essa maravilha, se vê repleto de um ser que foi criado à sua imagem e semelhança para a sua glória, para o seu louvor. Quando nós partimos dessa ótica, todas as coisas mudam. Tudo muda quando a gente muda o nosso olhar. Então que a gente possa entender que a ótica da vida com sentido é quando a gente não deixa de se lembrar que existe um Deus acima do sol, existe um Deus acima de todas as coisas, que dá sentido para mim e para a sua vida. Uma vida de buscar e conhecê-lo até que aquele dia todas as coisas sejam transformadas. Amém? Vamos orar então? Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, que isso possa te entusiasmar. Eu tinha 1 milhão de versículos para abrir aqui, não abri nenhum, porque acredito que era para a gente falar sobre isso hoje, talvez a gente aprofunde melhor no outro dia, mas que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Deus te planejou com um propósito, te encheu de esperança para aquele dia que Ele vai resgatar nós desse mundo corrompido, e aí nós teremos em si satisfação total em Deus. Bendito e soberano Deus, te agradecemos por essa noite, te louvamos pelo teu cuidado,
te louvamos pelo teu amor, te louvamos pelo teu propósito das nossas vidas. O Senhor cuida de nós e nos enche de alegria, nos enche de entusiasmo, e queremos, Pai, em nome de Jesus, que isso venha entrar nos nossos corações cada vez mais, Senhor, lembrando que o Senhor é o provedor de todas as coisas, o Senhor é o sustentor de toda a natureza, o Senhor é o Senhor da nossa vida, Pai. Não existe nada sem o Senhor. Nos ajuda a enxergar isso, Senhor, e cada momento das nossas vidas de tristeza ou de alegria nós possamos lembrar que existe um propósito. Tudo existe um tempo debaixo do sol. Existe tudo, Senhor, para que nós possamos entender a Tua mão guiando nós, cuidando de nós, e possamos Te louvar e desfrutar nesses momentos, Pai, que o Senhor nos colocou aqui nessa terra. Mesmo nesse mundo corrompido, possamos ter o prazer no Senhor e temer ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.